Oi, Olá, tudo bem? tudo bom? Como é que você Tudo tá, certinho? Andréia? Tudo certo? Tudo bem? E com vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tô te vendo bem, tô te ouvindo bem também, tá Tá. linda. Ótimo, obrigada. Tudo certo por aí? Tudo ótimo, né? Estamos Que voltando aqui bom. aos poucos, aqui em Juiz de Fora. As agências de viagem ainda não abriram, nós somos os últimos a Uhum. abrir, mas a gente segue atendendo, a gente encontra aqui na CI, a gente marca atendimento, tem vindo na loja também, mas ainda Isso aí. estamos engatinhando ainda. Aqui em Minas eles estão com o negócio de onda verde, onda amarela, não sei o quê, então a gente ainda não É. está 100% nativa, né? Um Vocês passo aí de cada são, vez, né? vocês já estão normais aí em São Paulo? Praticamente, assim, não 100%, né, mas boa parte dos estabelecimentos já estão abertos, com restrições, né. Eu acho que a gente está na fase amarela, se eu não me engano, agora, já faz um tempinho, então ainda precisa se manter nessa fase e outros indicativos para a gente passar para a próxima. Mas, assim, em comparação ao que estava antes, para mim a gente já está quase normal, porque foram meses aí, né, de quarentena pesada, então agora a gente está caminhando, né. Vamos Verdade. lá, acho que o pior já passou. Vamos Com caminhando para uma certeza. normalidade aí, né? Com certeza. Bom que a gente está dando um tempo o povo entrar aí. Mas assim, a gente Sim. quer falar sobre high school. Eu acho que não existe um programa mais completo do que o high school. Eu sempre dou esse exemplo para os meninos, né? Que assim, quando você vai fazer um curso de idiomas, você lida com gente do mundo inteiro. O high school não. O high school você vai lidar com nativos. Para quem não sabe o high school é fazer o segundo grau lá fora. Então, se você tem de 14 a 18 anos, é possível você fazer um high school por um semestre ou um ano nos Estados Unidos. Você pode ir estudar durante esse período, fazer o primeiro, o segundo ou o terceiro ano, e quando você volta, o MEC reconhece esse certificado. Então, é possível você voltar e continuar. Você fez o primeiro ano lá, você vai voltar aqui no segundo ano. Você não perde o ano por fazer um programa de high school lá fora, correto, Andréia? Perfeito, certinho. Não, muito E bacana. eu concordo com você quando você diz que é um intercâmbio completo. Eu também sou suspeita para falar, né? Na 3W, nós trabalhamos com 38 escolas particulares nos Estados Unidos, e o bacana do high school é justamente isso. Então, você não estuda somente o inglês, na verdade, você aprende o inglês por consequência, né? Você tem a possibilidade de estudar várias coisas, você tem a possibilidade de viver numa casa de família ou no dormitório da escola, praticar um esporte, você realmente pode vivenciar tudo aquilo que a cultura americana tem a oferecer. Então a gente sempre fala realmente que o high school é um pacote completo, né? Ele envolve muitas coisas, é uma vivência real, é uma imersão muito grande na cultura americana. Isso não tem igual, assim. E é uma experiência que eu falo, eu mando os meninos aqui, eles saem todo com medo, despreparado e voltam com outra cabeça, né? Então, Exatamente. eu acho que todo mundo tinha que ter essa oportunidade de fazer o high school, que assim, até mesmo a questão das matérias, né, André? Porque, por exemplo, assim, aqui no Brasil, quais são as matérias que a gente está acostumado? Matemática, física, química, história, geografia. E aí você termina o terceiro ano e você vai fazer e você as pessoas perguntam: o que você quer fazer pro resto da sua vida? Você não Sim. viu nada, você não viu E nada, você você só não sabe. viu matérias, né? Que isso não vai te acrescentar. Então, o que é incrível do high school é essa possibilidade de poder fazer matérias que a gente não faria aqui no Brasil, como é o caso de uma robótica, como é o caso de uma anatomia, como é o caso. Então, assim, Exato. são matérias. Eu tive a oportunidade de visitar as escolas da 3W, fiquei apaixonada, né? Califórnia, né? Califórnia, eu fiquei uns dias lá visitando as escolas de vocês. E a gente via assim os meninos botando a mão na massa, o tubarãozinho, Tá. dessecando o tubarãozinho na aula de biologia, na aula de Uhum. direito. Então você consegue ver matérias ali. O meu marido que fez administração na UFJF, ele sempre fala, ele falou que a federal, aqui em Juiz de Fora, ele falou: nossa, eu cheguei lá, tinha menino fazendo matéria que eu vi no terceiro período da administração. Então, isso Exatamente. te permite ter uma noção para você não chegar lá na frente e falar: comecei a fazer um curso, não tem nada a ver comigo.
Exatamente, acho que esse também é um dos grandes benefícios do High School nos Estados Unidos. Como você falou, o High School nos Estados Unidos é o programa tradicional, né? É onde tudo começou. E muitas vezes o aluno que tem High School em mente, ele pensa naquele sistema americano, né? E o sistema educacional americano é muito diferente do brasileiro nesse sentido. Então, como você disse, aqui no Brasil a gente estuda várias matérias, né? Eu converso com os alunos, geralmente eles estudam de 10 a 15 matérias. Tudo é obrigatório, tem que ser bom em tudo, tem que tirar 10 em tudo. Então é muita coisa, né? Já nos Estados Unidos, não é essa a dinâmica. Os alunos têm essa possibilidade de escolher algumas matérias, né? De ir para um caminho ou por outro e se descobrir profissionalmente ainda no ensino médio, né? E não durante a faculdade ou até mesmo depois, que é o que acontece com a gente aqui, né? Muitas vezes a gente acaba escolhendo alguma coisa ali, porque precisa escolher, tô terminando o terceiro ano, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu vou fazer aqui o que tiver, o que eu acho que tá bom, e o aluno não sabe realmente se na prática é aquilo que ele quer. Já nos Estados Unidos, por conta dessas matérias que você comentou, então, tem matéria de anatomia, de engenharia, de robótica, que são matérias com conteúdo universitário dentro da escola. Então, ele tem a possibilidade de ver se é isso mesmo que eu quero ou não, né? Às vezes faz aí uma aula de anatomia e fala, nossa, não é nada do que eu imaginava, não é isso que eu quero. E vai por outro caminho. Então, o bacana do high school americano, do sistema educacional americano é esse, né? Esse é um benefício muito grande, que difere bastante aqui do Brasil. Então, acho que esse é apenas um dos pontos super positivos do high school nos Estados Unidos. Não, é incrível, assim. O que eu falo, o americano ele é muito prático. Você é bom em quê? Sim. Porque às vezes você não é bom em todas as matérias. Ninguém é bom em todas as matérias. A gente sempre vai Não, ter aquela que a gente é melhor. Então, se você é bom em matemática, nós vamos aprofundar com você na matemática. Você vai fazer o AP, né? Que é o especializar na matemática da matemática. Agora, você precisa saber história. Se você não gosta de história, você não vai estudar história. Você vai estudar matemática, porque é isso que você... Então, a gente tem os caras lá que são os caras, né? Da robótica, da não sei o quê. Mas o cara não sabe onde fica o Brasil. Exato, não. Aí não é com eles. É, exatamente. O americano, como você falou, muito prático. E eles também acreditam que cada um é um. Então, eu sou bom em algumas coisas e você em outras, tá tudo bem. Se a gente vai trabalhar em equipe depois, um complementa o outro, né? E o americano acredita muito nisso. Ele acredita que ali no high school é o momento também de lapidar os talentos de cada aluno e ele se descobrir nesse sentido. Então, isso é muito bacana. O americano realmente é bem prático nesse sentido e as aulas são muito dinâmicas. Como você falou, você viu lá na prática, né? Uma aula dissecando, né, o animal. Então, eles realmente fazem isso, né, com o intuito do aluno ter uma imersão naquela possível carreira e focar naquilo, né? Não adianta focar naquilo que a gente não gosta, naquilo que a gente não é bom. O legal é focar nisso mesmo, para você ser expert naquilo. E o americano, desde novinho, ensina isso para os alunos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho da 3W, né? 3W International. Que é uma organização. Eu tive a oportunidade de visitar a sede de vocês em Los Angeles. Nós temos vocês residindo no Brasil, que nos ajuda, e nós temos a Natália e a Nath, que residem nos Estados Unidos, correto? Correto, agora nós estamos em duas na equipe Brasil, então eu fico aqui em São Paulo, né, a 3W, então, como a Juliana falou, fica em Los Angeles, a sede, eu sou representante aqui no Brasil, então eu dou suporte para todos os agentes, e a Natália, também brasileira, fica lá na matriz, lá em Los Angeles, dando suporte para todos os alunos em programa também, então isso é bem importante, né, todos os nossos alunos, eles têm esse suporte em português, de uma brasileira, durante todo o intercâmbio. Isso é importante porque, principalmente naquele primeiro momento, naquele momento de adaptação, né, o choque cultural, ele acontece e é natural, esse momento passa, mas tem um suporte de uma pessoa ali em português que te entende a falta que faz ali um arroz feijão ou um pão de queijo, né, para vocês aí de Minas. É importante, né? E a Natália, além de ficar em contato com os adolescentes em programa, ela também está sempre à disposição para falar com as famílias aqui no Brasil, né? E eu também, obviamente, mas ela acaba trabalhando mais ativamente nesse sentido. Então é muito bacana, porque o suporte sempre será em português e sempre será de brasileiros. Então, isso traz um conforto e uma segurança também para os nossos alunos. Sem dúvida, sem dúvida, porque assim, gente, a gente tem um programa, na CI, nós trabalhamos com várias organizações.
Então, a gente tem o programa tradicional, que é o público, que eu brinco que é o programa Deixa a Vida Me Levar, né? Você vai cair em qualquer parte dos Estados Unidos. Geralmente são cidades menores. Eu já tive gente que foi para cidade de 200 habitantes do Texas. E o aluno tem que ter essa mentalidade. As escolas são públicas e tem que ter essa mentalidade de que vai chegar lá e pode ser uma cidade pequena, sim. E a gente vai ficar sabendo bem perto da data de ir. É uma experiência ruim? De forma nenhuma. Mas é uma experiência que o estudante tem que ter uma flexibilidade. Não dá para falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, assim, o dia que eu conheci vocês e vi o programa da 3W, que era escolas na Flórida, na Califórnia, só o filé mignon, né? As escolas com aquela placa ao lado de Hollywood, assim. Eu falei, meu Deus, por que isso não tinha 20 anos atrás quando eu fui? Né? Como você falou, foi evoluindo, né? E eu acho que é como você falou, não existe melhor nem pior. São programas e propostas diferentes. Então, varia muito também de acordo com o perfil daquele aluno, né, que a gente está conversando. E então, na 3W, como eu mencionei no início, nós trabalhamos com 38 escolas particulares ao redor dos Estados Unidos, porém estamos localizados nas costas, né? Então, ali na costa oeste, principalmente na Califórnia, e na costa leste, Flórida, região de Nova York, de Boston, temos em Chicago também. Então, diferente de programas onde o aluno cai em cidades muito pequenas, no caso da escola particular, o aluno escolhe a escola. Então, ele pode escolher a escola com base em uma cidade que ele tenha preferência, ou com base em alguma matéria que ele gostaria de fazer, um esporte que ele gostaria de jogar. Então, ele tem um poder de escolha muito grande, que é o oposto daquele programa que a gente estava falando agora, que é aquele sem escolha. Então, eles são opostos aí, mas como eu comentei, são caminhos diferentes. Varia bastante aí de acordo com a preferência do aluno. E nós estamos localizados em cidades geralmente medianas, perto de grandes centros. Esse é um perfil muito bacana para high school, né? Porque o aluno tem acesso ali a cidades grandes, como São Francisco, como Los Angeles, Nova York. Então dá para passear, dá para aproveitar que faz parte do high school também, né? Porém, ficando ali num ambiente seguro de uma cidade mediana, onde o aluno tem liberdade de ir e vir, ele tem liberdade de passear, de pegar um cinema com os amigos, de sair para jantar. Então, esse é o principal perfil aí das nossas escolas. Elas estão localizadas perto de grandes centros. Não, muito legal. E assim, a gente chega lá, é que eu falo assim, às vezes o estudante me procura e a gente sempre fala, eu sou muito bom em natação. Eu tive um estudante que eu já tinha fechado um high school para outra empresa e eu fui visitar a Broadshaw, que é a escola em Sacramento, que eu fiquei apaixonada naquela escola. É maravilhoso. O diretor fantástico. Ele é. Na escola, eu falei assim, caraca, essa escola é sua. O Frederico não tá aqui assistindo pra gente poder falar. Ele ficou um ano lá. E assim, a escola oferecia, ele gostava de tênis, então ele pôde fazer o tênis dele, futebol, a escola tinha um campo de futebol ótimo. E aí, nos finais de semana, ele podia assistir os jogos da NBA. Então, ele viveu aquela experiência de viver na Califórnia mesmo, né? Que é o que a gente imagina, ir a Los Angeles. Sim. E viver na Califórnia mesmo. E numa escola que, assim, com suporte em todos os sentidos. Porque ele não estava tendo aproveitamento no inglês e tão legal. E aí eles chamaram a gente aqui. A mãe do Frederick é diretora de uma faculdade aqui em Juiz de Fora, famosa, que é o Viana Júnior. E chamaram ela aqui, com a Natália. E a Natália traduziu o que o coordenador falava e a gente chegou num consenso como é que ia fazer para melhorar o aproveitamento do Frederico. Então foi algo assim, sim, né? Incrível, eu não né? Não em lugar nenhum, entendeu? A gente está acostumado aqui, eu mando gente para o mundo inteiro. A gente está falando de high school nos Estados Unidos, mas eu tenho high school Canadá, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, mas esse cuidado com as high schools que vocês oferecem, eu nunca tinha visto antes. A gente realmente dá um suporte, uma atenção bem personalizada. Acho que tem 2 pontos bem legais aí que você falou, que eu gostaria de levantar. E primeiro, em relação a gente poder indicar para o aluno uma escola que tenha a cara dele. Então, a gente faz aí um bate-papo com ele para entender que nem esse seu aluno ele era interessado em basquete, né? Que você comentou? Tênis.
Em Tênis. tênis, o sonho dele era fazer tênis, então a gente consegue direcionar para uma escola com esse perfil. O outro aluno tem intenção de fazer medicina, a gente consegue direcionar para uma escola que tem uma excelente anatomia. Então, como eles têm um poder de escolha, a gente consegue casar muito bem, né, a escola que tem o perfil desse aluno. Então, quase sempre nós temos feedbacks incríveis, porque o aluno vai para a escola que parece que foi feita para ele, né? E o suporte e a atenção é sempre mais individualizado em uma escola particular, né? É claro que a gente tem uma rede de apoio que a gente fala, então começa pela CI, passa por nós aqui da 3W, então nós, tanto eu quanto a Natália, estamos sempre à disposição para ajudar o aluno e a família em tudo que eles precisarem, e a escola também. Então, eles têm uma atenção mais personalizada, né? Os alunos, apesar de estudarem na mesma escola, cada um tem um plano de estudos. Então, um tem uma grade curricular, o outro tem outra, e se ele tem dificuldade no inglês, nós vamos encontrar aí a melhor alternativa para sanar esse problema, né? Então, a gente realmente trabalha muito em conjunto com os alunos, com as famílias e com a escola, porque a gente quer que todo mundo tenha aí a melhor atenção. Então, isso realmente é um perfil perfeito aí que você explicou. A Bradshaw é um exemplo perfeito disso. Eles trabalham muito bem nesse sentido, assim como todas as outras, né? É, bacana. Então, assim, aí o programa de high school, geralmente os estudantes fazem uma provinha de inglês aqui na agência. No caso de vocês, eles têm uma prova, uma entrevista geralmente com a escola, não é? Ou não são todas as escolas que fazem isso? Sempre tem entrevista, então a gente tem a provinha de inglês, né, aí na CI, e nós fazemos também uma entrevista por Skype com o aluno, porém a gente não tem uma nota mínima nesse teste de inglês. Isso é bem importante pontuar, porque algumas organizações têm nota mínima, né, então se o aluno não tirou aquela nota, nem adianta tentar. No nosso caso, não, a gente avalia o perfil do aluno por completo. Então, às vezes o aluno tem um inglês um pouco mais baixo, mas as notas dele são incríveis. Ele é um aluno que realmente quer participar do programa, é um aluno engajado, né? Um aluno comunicativo. Então, para a escola avalia que esse pode ser um bom perfil para eles, né? Então, a gente sempre avalia o perfil completo. Por isso, a gente não tem um pré-requisito, né? Nós temos 38 escolas, então tem escolas um pouco mais flexíveis e outras menos. Então, bacana a gente entender qual que é o perfil desse aluno para direcionar para uma ou outra, né? A gente sempre consegue encaixar os alunos aí em alguma escola. Ah, que legal, que legal. Então, aí, quer dizer, então o estudante vai fazer a prova, vai fazer a entrevista, e aí a gente sempre bate um papo, que eu gosto muito desse bate-papo, que aí a gente consegue definir o que ele quer. Eu já tive gente que procurou querendo fazer natação, eu fiquei encantada. Eu tive uma mocinha que queria fazer natação, e aí vocês me passaram para uma escola que simplesmente o técnico da escola tinha sido campeão mundial, tipo assim, o campeão olímpico, Sim. né? Que cada escola Isso. que eu visitei na Califórnia tinha esse perfil, assim. Ah, aqui nós temos a sala dos nossos campeões olímpicos. Então, acaba que esses caras depois acabam virando treinadores, né? Então, eu falava, ó, é um cara, daqui a pouco o Michael Phelps, daqui um ano, vai estar, 2 anos, vai estar dando natação pro meu menino. Mais ou menos isso. Não, Né? realmente, assim, essa parte de esportes é muito forte nos Estados Unidos, né? O americano, ele se dedica muito ao esporte, não à toa eles são os melhores aí, né, nas Olimpíadas. Então a gente consegue também dar ênfase ao esporte que o aluno quiser. E essas escolas da Califórnia, eles tinham um incentivo muito grande os estudantes, assim. Então, quando a gente chegava na escola, eles falavam assim, aqui nosso setor de esporte tem patrocínio da Mercedes, tem patrocínio do McDonald's, os patrocinadores das escolas. Eu falava assim, meu Deus, que mundo é esse? Quer dizer, não tem como esses caras ser melhores campeões olímpicos mesmo, né? Porque tem um suporte muito grande, né? Então, é um universo, além disso, que eu vi lá, não sei se que eu tive lá em 2017, que eu visitei essas escolas. E eles, não, foi 2018, desculpa, 2018 que eu visitei essas escolas. E eles falaram que, quando chegava lá, a primeira coisa que eles vinham falar com a gente era, não, nós temos aqui nossa sala de campeões olímpicos, e aqui a gente também teve o iPad Program, que a Apple nos procurou, e ninguém tem livro, todo mundo só tem o iPad para poder estudar. Acho que é Mater Day que você está comentando, não é a Mater Day de Los Angeles? Mater Day. Mas eu fui umas 2 ou 3 que já estavam com esse iPad Program também, que já tinha iniciado, né? Então eu falei, gente,
é um suporte, que isso é muito legal. Eu queria saber, Andréia, questão de esse estudante que procura a gente, qual que é o perfil dele, que quer fazer uma escola particular nos Estados Unidos? Quem que é essa pessoa que estou assistindo a live e fala, cara, que essa escola é uma escola, é meu sonho fazer um negócio desse? Então, geralmente o aluno de escola particular, a gente percebe aí no bate-papo, né, que ele tem o perfil, porque muitas vezes o aluno não sabe as opções que ele tem, né, e nós como consultores acabamos indicando. Então, um primeiro ponto aí que eu acho super importante, o aluno de escola particular muitas vezes já tem um foco específico. Então, ele já vem dizendo que ele quer fazer high school para estudar anatomia, ele quer fazer high school para jogar futebol, ou ele quer morar em Los Angeles. Então, ele já traz algumas preferências a mais do que o aluno que fala somente eu quero fazer high school, mas eu não sei aonde. Então, geralmente, ele já é um aluno um pouco mais decidido. E muitas vezes um aluno mais acadêmico também, né? Então, aquele aluno que entende que ir para uma escola um pouco mais acadêmica será mais desafiador agora, mas lá na frente vai ser muito importante para ele. Se dedicar hoje é importante para lá na frente colher esses frutos. Então, muitas vezes é um aluno assim, é um aluno mais focado, é um aluno com algo já em mente, né? Ele já quer algo específico. E eu sempre digo que é um aluno que muitas vezes quer mais do que a experiência, né? Então, alguns alunos querem ir para o high school, fazer ali um semestre e voltar. Não importa muito onde vai cair, o que vai estudar, o que vai jogar, né? Esse perfil de aluno é diferente do nosso. Então, o aluno que vai para a escola particular, ele quer mais do que apenas experiência. Ele quer realmente saber detalhes da escola, ele quer ver todas as opções de matérias, ele quer escolher, né? Ele quer ter o poder de escolha, de dizer para onde ele quer ir. Então, é um aluno mais focado, né? E muitas vezes mais, talvez, disciplinado, mais decidido. E um aluno que quer fazer universidade depois nos Estados Unidos também. Esse é um perfil de aluno que geralmente vai para as nossas escolas, né? Porque as nossas escolas têm uma preparação específica para a universidade nos Estados Unidos. Então, isso é bem importante. Desculpa te interromper. Quando eu visitei lá, a gente entrava nas salas de aula, tinha umas salas assim, que eles falavam assim, olha, aqui Harvard nos procura, aqui MIT nos procura, aqui as grandes universidades vão atrás dos nossos estudantes. Então, eles tinham orgulho de passar isso pra gente. Então, eu falava assim, caraca, MIT, Harvard, eu só escutei isso em filme, né? A gente não tem noção que é possível. E aí eu falava assim, mas qual é a porcentagem de aprovação nas universidades? Nossa porcentagem de aprovação é 100%. Todo mundo que estuda aqui vai para as universidades. Né? Como é que funciona esse processo? O aluno que quer ingressar numa universidade, se ele fizer um ano de high school, ele consegue ingressar? Como é que funciona essa parte, Andréia? Sim, essa questão da preparação é bem importante, porque o brasileiro tende a deixar tudo para a última hora da nossa cultura, a gente acha que vai dar aquele jeitinho brasileiro, né? Mas entrar em uma universidade americana e entrar em uma universidade brasileira é bem diferente, são caminhos diferentes. Então, aqui no Brasil, a gente se prepara para Enem e vestibular, faz a provinha do vestibular e é isso. Se foi aprovado, foi, se não, tenta de novo depois. Nos Estados Unidos, não. Então, eles constroem um currículo no decorrer do high school. O high school nos Estados Unidos é a partir do 9º ano. Então, 9º ano, pra gente, é o último ano do ensino fundamental. Nos Estados Unidos, é o 1º ano do ensino médio. Então, o ensino médio tem 4 anos de duração lá. Então, do 9º ao 3º ano, o aluno constrói esse currículo. E constrói como? Escolhendo matérias relevantes àquela carreira que ele queira seguir. Escolhendo os esportes também que possam ser interessantes para ele. Fazendo atividades extracurriculares. Trabalho voluntário. Então, tudo que o aluno faz importa. Todas as notas que o aluno tira importam, porque depois aquela média final dele vai ser mais alta ou mais baixa de acordo com isso. Aqui a gente às vezes estuda na véspera, né, para tirar nota na média e é isso. Nos Estados Unidos não é assim que funciona. Então, a preparação para entrar em uma universidade americana é muito importante. A gente geralmente está aí vários passos atrás, porque a gente tem que pensar que os alunos americanos estão se preparando desde o 9º ano. E às vezes o nosso aluno chega lá no 2º ano ou no 3º ano, ele vai ter que correr atrás aí do tempo perdido, né? Então, as nossas escolas geralmente recomendam pelo menos 1 ano de high school para que ele tenha uma preparação adequada para entrar na universidade. Então, a escola tem um conselheiro vocacional
Ele vai bater um papo ali com esse conselheiro vocacional, vai explicar o que ele quer fazer, o que ele tem em mente, se ele tem uma carreira em mente ou uma faculdade em mente, Harvard, por exemplo, e aí a escola vai traçar um plano de estudos para esse aluno. Então, ele vai ter ali um passo a passo de matérias, de atividades extracurriculares para enriquecer esse currículo dele e enviar depois para a universidade. Então, a preparação acontece nesse sentido, né? Ela é muito importante, de fato, para que o aluno possa entrar em uma boa universidade americana. Então, geralmente, os nossos alunos fazem pelo menos um ano. Alguns saem daqui sem a pretensão de fazer universidade nos Estados Unidos, mas chegando lá, eles acabam se encantando com o sistema educacional americano e até desperta essa vontade aí de ficar mais tempo e fazer universidade lá. Se for essa aí, o caso, não tem problema. Como eu falei, todas as escolas têm uma preparação qualificada para a universidade, focadas nisso. Inclusive os alunos americanos, né, eles fazem toda essa preparação também. Ai, que bacana. É um negócio que a gente, quando a gente pensa em fazer faculdade fora, às vezes fica com um sonho distante, né? O pessoal fala, imagina só esse lance do Enem e as possibilidades que isso tem, né? Então, você fazer né? Eu queria saber o seguinte, Andréia. O estudante ele vai para lá. Eu sei que vocês oferecem 2 tipos de acomodação, né? Existe escola que é de casa de família e existe as boarding schools, que os meninos moram dentro da escola. Como é que funciona isso? Isso. 2 opções. Exatamente. Então, nós temos algumas escolas que oferecem acomodação em casa de família. Então, falando dessa opção primeiro, as casas de família no nosso programa, elas são sempre da comunidade da escola. O que isso significa? São muitas vezes professores, ou é um funcionário da escola, o técnico de um time, ou os filhos estudam naquela escola. Então, não é qualquer família que se torna homestay. Isso é super importante, porque minimiza bastante possíveis atritos ali, né, entre o aluno e a família. As famílias, elas querem participar do dia a dia desse aluno. Elas são famílias acolhedoras, famílias que vão assistir a um jogo de futebol, uma peça de teatro. Então, a gente tem esse perfil de casa de família. Geralmente, o aluno de high school, quando pensa em casa de família, é isso que ele quer. Ele quer fazer parte da família, ele quer entrar ali na rotina, né? Ele quer realmente se sentir um filho para eles. E esse é o perfil das nossas famílias. Para melhor escola, para melhor cidade, mas se chegar lá, a acomodação dele não funcionar, acabou o intercâmbio. A gente é muito assim. É isso mesmo. Muito diferente do oriental. O oriental, ele não faz muita diferença entre se ele está indo para uma casa de família que não vai nem ligar para ele. Precisa só falar bom dia. A gente não, a gente precisa desse amor, né? É verdade. A gente sempre fala, se a casa de família está com problema, o programa inteiro está com um problema. Agora, se ele tiver um probleminha ali na escola, o aluno tira de letra. A casa de família tem um peso muito grande, a acomodação tem um peso muito grande para o brasileiro. Então, o importante é que as nossas escolas, elas entendem o perfil do brasileiro. Então, muitas vezes elas reservam as famílias mais sociáveis, mais calorosas para os brasileiros. Como você falou, o asiático tem outro perfil. Então, muitas vezes o asiático até prefere uma família mais reservada, porque para ele faz sentido. O brasileiro não, o brasileiro é mais ativo. Então, as escolas também, sabendo disso, reservam as famílias mais ativas, que gostam de passear, né, que gostam de conversar, de sentar à mesa para jantar todo mundo junto, para os brasileiros. Então, isso é bem importante, né? Como você falou, a casa de família tem um peso muito grande. E a Rebeca fez uma pergunta bem importante, se tem transporte entre a acomodação e a escola. Sim, no nosso programa, o transporte diário, ida e volta, já está incluso e é providenciado pela família. Então, a família que leva e busca o estudante todos os dias na escola. Não precisa pegar ônibus amarelo, transporte público, nada disso. Isso aí já está incluso no valor do programa. Então, é mais um conforto aí, né, para os nossos alunos. Eu queria saber também, André, como é que é a rotina desse estudante? Então, o estudante vai escolher, ele vai ficar, tem casa de família, a gente também não falou da boarding, né? Eu sei que tem situações diferentes, aí é bom que você dá uma complementada, mas eu queria saber isso, a rotina do estudante. A aula começa a que horas, vai até que horas, ele faz esporte, final de semana o que ele faz, o estudante de high school, o que ele tem para, né? Como é que ele convive lá nos Estados Unidos? Sim, eu vou
comentar só primeiro sobre o boarding school, para a gente falar das duas acomodações e eu já entro na rotina. Então, a outra acomodação são os dormitórios, né, que nós chamamos. Então, a gente tem dois perfis de boarding schools. Uma boarding que nós chamamos de clássica, que é onde o aluno vive dentro do campus da escola, né? Então, a escola tem aquele campus bem grande e um prédio onde todos os alunos vivem num perfil de alojamento. E nós também temos algumas boardings modernas, que nós chamamos, que são casas próximas à escola. De qualquer maneira, esses dois perfis aí, nós consideramos boarding schools e sempre tem house parents, que são adultos responsáveis pela casa. Então, esses adultos, eles auxiliam os alunos em tudo que eles precisarem e, inclusive, não só na questão de monitorar se foi para a escola, se voltou no horário, mas também eles que providenciam as atividades no final de semana. Então, esse house parents é que leva para ver um jogo de basquete ou leva para um parque de diversões, ele que é responsável por isso, né? E já nos dormitórios ficam somente os alunos intercambistas. Então, um ponto muito importante sobre as nossas escolas é que 90% dos alunos são americanos em todas as nossas escolas. Então, a nossa ideia é que ele tenha uma imersão real na cultura americana. Quando o aluno fica em casa de família, isso se estende aí à acomodação. Então, ele acaba tendo bastante contato com a cultura americana. Nos dormitórios, ali na parte, né, da acomodação, ficam somente os alunos intercambistas, porque os americanos moram com os pais. Então, o aluno que vai para uma boarding school, ele tem bastante contato com outras culturas também. E eu sempre gosto de dizer que ele acaba dividindo a experiência com outros alunos que estão na mesma situação que ele. Então, um apoia o outro, eles se tornam muito parceiros, porque os desafios são parecidos, as novidades são as mesmas. Então, é muito legal dividir essa experiência aí com outros alunos, né? E também abrir a mente, porque conviver com pessoas de outras culturas é desafiador, né? As culturas são diferentes. O brasileiro, como você falou, muito diferente do asiático, é diferente do russo, do alemão. Então, é muito legal também nesse sentido de abrir a mente, né, dos alunos, que muitas vezes é a primeira vez longe de casa, longe dos pais. Então, eles acabam também adquirindo uma maturidade e independência, né, por conta disso. O Gilson perguntou, se o aluno ficar doente durante o programa, quem cuida? Tem seguro? Tem seguro incluso, e quem cuida é a escola e a acomodação. Então, a escola e a acomodação tem a apólice do seguro, e aí vai depender de onde ele estiver, né? Vai levar no hospital, vai fazer o tratamento necessário, tudo aí que for emergencial está coberto. Tá? E falando de refeições, ainda na parte de acomodação, as 3 refeições diárias estão inclusas no nosso programa. Então, o café e o jantar ele faz na acomodação e o almoço é fornecido pela escola. Então, o aluno não leva o almoço de casa, ele come ali na escola mesmo, a escola que fornece para todo mundo. Então, praticamente aí um all-inclusive o nosso programa, né? Que já inclui transporte, já inclui refeição, já inclui seguro-saúde. Então, o aluno não se preocupa muito em relação a esses gastos, né? Durante o intercâmbio. E aí, respondendo a sua pergunta sobre a rotina, como que é a rotina? É bem diferente daqui. Alguns alunos já estudam uma rotina mais intensiva aqui no Brasil, mas a grande maioria que eu converso estuda aí das 7 ao meio-dia, das 7 à 1, e é isso. Tem a tarde, eu mesma estudava assim, tinha tarde livre, via vídeo show, à tarde talvez nem exista mais, eu acho que o vídeo show, mas era essa aí a minha rotina. Já nos Estados Unidos, a rotina é intensiva, então eles estudam período integral. Geralmente, aí, geral, né, varia de acordo com a escola, mas das 8 às 3 de segunda a sexta. Esse é o horário, né, que eles costumam ficar na escola. E numa escola particular, eles tendem a ficar um pouquinho mais depois da aula também, né, tirando alguma dúvida com o professor, fazendo algum trabalho, ou participando de alguma atividade extracurricular. Então, o americano, de segunda a sexta, ele realmente se dedica muito à escola, aos estudos. E eles têm o final de semana livre. É o certo. Eu vejo meninos super ociosos aqui. Eu sei que as escolas aqui no Brasil... Foi o que eu falei, eu via vídeo show à tarde. Né? Ela libera os meninos meio-dia para poder almoçar. Mas eu falo, aí fica de tarde, aquele monte de menino dormindo dentro de casa, né? Então, eu acho exatamente, jogando videogame. Essa rotina. Quando eu visitei a escola lá de vocês, uma das escolas, a coordenadora virou pra gente e falou assim, olha, a gente tem uma dificuldade para fazer o brasileiro entender que ele tem que fazer homework. Porque ele vai ter a aula vai acabar no determinado horário e depois ele vai ter que ir para casa e ele vai ter que fazer as atividades também. E mesmo assim, os nossos estudantes, eles ainda acham tudo muito fácil.
Assim, eu achei a matéria fácil. Eu falo, você achou a matéria fácil? Porque lá você botou a mão na massa. É diferente do que você só abrir um livro e ter que estudar. Exatamente. Isso que você falou é muito importante da lição de casa. Eles têm lição de casa todo dia. Então, é diferente. Ali, a dinâmica é diferente. Então, um aluno brasileiro, no início, ele pode se sentir, assim, um pouquinho perdido. Por isso que eu digo, numa escola particular, isso é até um pouco mais intenso, porque são escolas mais acadêmicas. Se o aluno não quiser estudar, se não for essa a intenção dele, pode ser mais complicado uma escola particular. Então, geralmente, o aluno que vai para a escola particular é um aluno mais focado, né? Mais disciplinado. O americano é muito disciplinado. O americano entende a necessidade de fazer tudo, né? E sacrificar, de repente, o tempo dele agora para lá na frente dar tudo certo. Então, isso é um pouquinho... A cultura é diferente. Aqui no Brasil, não. A gente é muito imediatista, né? Eu quero curtir o meu tempo livre agora. Depois eu penso no trabalho, eu faço de última hora. E o americano, não. Mas isso é muito legal, porque os nossos alunos brasileiros, eles ainda são novos. Eles podem melhorar esse aspecto neles, eles têm tempo. Então, mesmo que no início seja desafiador, a gente percebe uma diferença muito grande quando eles voltam para casa. Às vezes os pais falam, o que vocês fizeram com meu filho? Agora ele faz lição de casa e arruma a cama? O que aconteceu? Então, isso é muito legal, né? Porque o americano, ele tem esse costume, eles são até um pouco mais individualistas, no sentido de que eu cuido das minhas coisas e você cuida das suas. Então, isso é muito legal também, né? Eu acho que isso faz parte do high school, essa maturidade e independência que eles adquirem. É muito diferente. Eu falo, gente, é um universo. Vocês não têm noção do que eu tô falando. É você chegar na escola, ter uma horta plantada na escola, da horta, as pessoas terem aula de culinária com aquela coisa da horta. Os meninos têm uma noção geral, até de marcenaria, que isso aí vai ajudar. Eu tive uma estudante aqui de Juiz de Fora também, que a mãe mexia com moda aqui, é uma pessoa conhecida aqui em Juiz de Fora, e a estudante já falou que queria fazer faculdade de moda, igual a mãe, chegou lá, puxou uma matéria de moda e odiou. Na hora que ela foi estudar a moda mesmo, ela falou, nossa, não tem nada a ver comigo, não é só vestir roupa, né? Então, ela acabou puxando anatomia e hoje em dia ela é uma estudante de medicina. Então, o high school abre muitas portas, tanto para você conhecer cultura. O inglês eu não vou nem falar, porque, claro, eu acho muito legal que as escolas de vocês têm a opção de você fazer o inglês separado, né? Que estudantes... Fala um pouquinho desse ESL, né? Isso é bem importante, justamente por conta desse English as a Second Language, que é o inglês como segunda língua, é que a gente consegue ter uma flexibilidade maior na aceitação. Então, caso o aluno não tenha um nível tão alto do idioma, nós direcionamos para uma escola que tem esse suporte do inglês, né? Então, o aluno ele é colocado nessa aula, que é o ESL, para que ele tenha um suporte para as outras aulas. Então, o ESL, muito mais do que apenas aulas de inglês, ele aprende como acompanhar as outras aulas em inglês. Então, química em português já é difícil. Imagina em inglês. Então, os alunos no início se sentem um pouquinho perdidos. É natural, né? Essa adaptação faz parte. Então, essa matéria de ESL, ela dá uma base, ela dá um suporte para que os alunos acompanhem as outras aulas. Mas, de qualquer maneira, o inglês, ele acaba aprendendo por consequência, né? Ele aprende nas outras aulas, ele aprende jogando aí um esporte, nos passeios, com a casa de família ou nos dormitórios. Então, o inglês vem naturalmente, né? Diferente de outros programas onde o aluno vai ter aula só de inglês, no high school não. Ele aprende o inglês convivendo mesmo com nativos, que é uma maneira incrível de aprender, né? Ele aprende na prática mesmo. E uma questão aí da rotina, que é bem importante, é que apesar de ser intensiva, né, apesar de aparentar ser um pouco mais puxado, o aluno estuda aquilo que ele gosta. Então, como ele tem o poder de escolha, ele estuda aquilo que gosta, o dia a dia não é assim um tédio, né? Então, é muito gostoso, é muito prático, dinâmico. Ele pode ter uma aula de laboratório agora, um esporte em seguida, depois tem uma aula de culinária. Então, diferente dos nossos alunos que ficam o dia inteiro sentados numa sala, copiando coisa da lousa, né? Nos Estados Unidos, além deles mudarem de sala, porque a sala é do professor e não daquele ano especificamente, é muito dinâmico. Então as aulas são realmente muito práticas. Os alunos acabam não vendo a hora passar porque eles estão estudando o que eles gostam, né? Então, apesar de ser mais intensivo, tende a ser mais leve para eles. Eles costumam gostar mais, né? É show mesmo.
Andréia, vamos lá. E aí, eu quero saber uma coisa, questão de valores, né? Não adianta a gente ficar só conversando também, e muita gente fica curiosa para saber quanto custa fazer um intercâmbio desse. A gente sabe que tem valores diferentes, né? Cada região dos Estados Unidos tem um valor, né? Mas eu vi que nessa pandemia aí a coisa melhorou muito, os valores melhoraram muito. Então, eu queria que você me dissesse assim, a partir de quanto eu preciso, né, para fazer um intercâmbio desse, para fazer um semestre ou um ano nos Estados Unidos. Sim, momentos de crise também são momentos de oportunidade, né? Então, assim, para quem tem interesse, agora é um excelente momento para se preparar para o intercâmbio ano que vem. Nós temos o programa de semestre letivo a partir de $15.800 e o programa de ano letivo a partir de $26.600. Então, esse valor já engloba praticamente tudo: a escola, os livros, qualquer tipo de atividade acadêmica proposta pela escola, a acomodação com as 3 refeições diárias, o transporte para a escola, o transfer de chegada, transfer de saída, o seguro-saúde e também a parte de convalidação, que é muito importante. Então, o aluno que faz o high school nos Estados Unidos precisa estudar algumas matérias obrigatórias. Essas matérias são exigidas pelo MEC aqui no Brasil, para que quando ele volte, ele possa dar continuidade aos estudos normalmente, como se nunca tivesse saído, né? Então, essa parte, né, para dar continuidade aos estudos, se chama convalidação. É necessário convalidar o histórico escolar americano para trazer para o Brasil. Então, nos programas de escola pública, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, mas é o aluno que tem que fazer isso, certo? Sim, essa parte de convalidação. Sim, sim. Exato. No nosso programa, não. O aluno não precisa correr atrás disso. Já está incluso todas as taxas também no nosso programa. E quem faz isso é o Head Office da 3W, junto à escola, e manda por correio prontinho aqui para o Brasil. Então, o aluno não precisa ter essa dor de cabeça, porque é um processo um pouco burocrático, né? Tudo que envolve cartório, embaixada, é sempre meio chatinho, né? Então, o nosso aluno não precisa se preocupar com isso, também está incluso aí no valor do programa. Então, é um valor bem completo. Geralmente, os pais acabam mandando aí por mês cerca de $150 só para os filhos, para cobrir um gasto aí de passeio no final de semana, um gasto pessoal, uma compra. Então, no final das contas, o valor fica bem tranquilo, né? Se a gente coloca todos os gastos na ponta do lápis, vale muito a pena. É um investimento e tem um valor agregado muito grande aí, né? Assim, a gente aqui oferece a Public, que custa uma média de $8.000. Só que a gente vê a diferença de uma Public para uma 3W nesse sentido de suporte, nesse sentido de convalidação, nesse sentido de locais onde você vai estudar. Porque eu fui em escola lá que estudou os filhos da Britney Spears, né? Que estudou os filhos do Will Smith. As Kardashians. As Kardashians, né? Que é a Siena, que é um negócio de doido, assim, né? Então, realmente, é uma estrutura, né, que é primeiro mundo. Então, claro que isso é mais caro, mas é um mais caro que é um investimento que você vai fazer uma vez na vida para o seu filho. Então, eu acho que vale cada centavo. Eu brinco que eu tenho 2 pequenos lá em casa. Quando eu fiquei grávida, eu comecei a minha poupança. Porque eu quero uma 3W para mim, entendeu? Que eu já sei até qual é a escola. A St. Mary's. Ai, maravilhosa. Eu também adoro a St. Mary's. Mas é uma coisa que eu sempre digo, a gente escolhe muito a dedo a escola que o nosso aluno estuda aqui, que o nosso filho estuda aqui no Brasil, né? A gente se preocupa com a qualidade do ensino, a gente se preocupa com a estrutura. Então, pensando num high school, a preocupação deve ser a mesma, porque é o estudo, né? É o futuro do nosso filho que está em jogo. Então, acho que se tiver a possibilidade, né? Claro, dentro das possibilidades de cada um, de fazer um investimento aí, né, no estudo, é sempre muito válido, né? A gente vê aí os alunos entrando em excelentes universidades aqui ou no exterior depois, muito maduros, muito fortes academicamente, com inglês incrível. Então, existe aí um retorno muito grande, né? Por fazer qualquer intercâmbio é incrível, né? E esse não seria diferente. Aí eu queria saber, Andréia, do Teen Experience. Porque eu tenho gente que às vezes fala assim comigo: Juliana, eu não quero um semestre. Aqui em Juiz de Fora a gente tem um problema sério que é o PISM, que é um problema e uma solução. O que é isso? Aqui em Juiz de Fora a gente tem um vestibular seriado. Então, o vestibular o estudante faz no primeiro, no segundo e no terceiro ano.
Então, eu tenho pais que têm uma reticência em relação a mandar o estudante para o high school, porque isso pode atrapalhar o PISM, sabe? Tem muitos que não se importam. Falar, nós vamos mandar mesmo, eu acho que vai acrescentar muito mais do que pensar numa universidade local. Mas aqui em Juiz de Fora a gente tem esse perfil característico da UFJF aqui. Então, com isso, quando eu vi o Teen Experience, eu falei, resolveu. Opa, legal. Então, Boa. eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o Teen Experience. Legal. O Teen Experience é um programa assim super especial, é um programa que a gente tem tido cada vez mais procura, porque é um programa de férias, nas férias de janeiro, dentro das nossas high schools. Então é perfeita para esse aluno que não quer perder aulas aqui no Brasil, mas ainda assim gostaria de ter a experiência dentro de uma high school americana. Quer estudar essas matérias diferentes, quer fazer um esporte, quer morar em uma casa de família ou numa boarding school. Então ele é um programa de curta duração, ele é um programa de high school de curta duração. Né? Então, geralmente quem faz é esse aluno que não quer perder preparação para vestibular, preparação para Enem, quer se formar aqui no Brasil, ou até mesmo um aluno que pensa em fazer um high school, mas ainda não se sente seguro de se comprometer por um tempo mais longo e quer fazer um test drive. Né? Então, o Teen Experience ele acontece em janeiro porque nós estamos de férias aqui no Brasil e o americano não. Então, os nossos alunos entram na rotina normal da escola, participando aí de todas as matérias, dos esportes, atividades extracurriculares. Então, ele é um aluno de high school somente aí durante o mês de janeiro. E o bacana desse programa é que, como a gente estava comentando antes, alunos que perdem aulas aqui no Brasil precisam estudar aí algumas matérias obrigatórias para convalidar o diploma. A gente estava falando disso agora mesmo. Nesse programa, né, do Teen Experience, os alunos não perdem aulas no Brasil. Então, eles não precisam estudar as matérias obrigatórias. Eles estão de férias, então eles não vão perder nada aqui. Eles têm aí uma flexibilidade maior na escolha das matérias. Então, eles podem escolher mais matérias focadas em carreiras. Geralmente é um aluno que não sabe ainda o que quer fazer na faculdade, então quer estudar várias opções diferentes para se descobrir, ou o aluno já sabe o que quer, né? Quero medicina, vou fazer anatomia, vou fazer fisiologia, vou fazer biologia avançada. Então o aluno tem a oportunidade de personalizar a grade curricular e fazer um programa de férias com 90% de americanos, 90% de nativos, né? Então, diferente de outros programas de férias, onde o aluno estuda dentro de uma escola, junto com outros intercambistas somente, nesse programa ele tem contato aí com 90% de alunos americanos. O Vinícius falou, leva a gente de novo para conhecer as escolas. Eu também vou, tá? A gente vai todo mundo junto, vamos lá. Comboio. Entendeu? Reciclar essa parte aí, entendeu? Né, isso aí. A gente tá precisando ir lá nesse negócio de novo. A pandemia acabou com os nossos planos. Estão faltando algumas, né? Então isso aí realmente, quando isso tudo passar, nós vamos, ó, a Sheila, né, da CEI de Caxias. Vamos todo mundo, gente. Da CEI de Campo Grande. A gente vai reunir os franqueados, porque a gente adora as escolas. Quem sabe ano que vem, né? Quem sabe ano que vem, porque esse ano ficou tudo meio em stand-by, né? Por conta dessa pandemia. Mas ano que vem, ó, vamos torcer pra dar tudo certo. O Vini já foi, a Juliana também, a Sheila ainda não, né, Sheila? Então, você tá na frente, tá na... Pega a senha. Gente, muito legal. Então, tem essa possibilidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Teen Experience é só por um mês? Ou existe a possibilidade de fazer 3 meses de Teen Experience? Existe. Então, o Teen Experience ele tem, na verdade, 3 durações. Ele pode ser feito por... pessoal. Ele pode ser feito por um mês, né? Então, durante o mês de janeiro. Ele pode ser feito por 2 meses, e aí é janeiro e fevereiro. E nesse caso, o aluno deve perder algumas aulas no Brasil. Então, a gente só precisa que a escola aqui no Brasil autorize isso. Que ele perca aí, sei lá, uma semana de aula, depois ele repõe. Então, a gente teve 2 alunos esse ano, que foi de BH, inclusive, que fizeram, a escola aqui do Brasil autorizou, então para nós não tem problema nenhum, desde que a escola aqui esteja ciente. E dá para fazer 3 meses também, só que aí é janeiro, fevereiro e março. Geralmente quem faz essa duração são alunos que estão se formando. Né? Então, o aluno formado, ele também pode ir, desde que ele se forme em dezembro e já vá em janeiro. Né? E a gente tem um perfil de aluno nesse sentido. Às vezes o aluno já está até matriculado em uma faculdade, só que as aulas só começam em abril.
E aí o aluno não tem muito o que fazer, né? E já fala inglês e não tive a oportunidade de fazer high school. Então eles acabam fazendo esse programa aí com 3 meses de duração. Então dá para fazer também, sim. Ai, Tá vendo? Eu que falo, gente, vale a pena. Se programem. Não deixem de pensar em fazer um intercâmbio. Tem vários aí. Eu tô fazendo live. Já tem uns 2 meses que nós estamos fazendo live. Semana que vem eu tenho mais uma de trabalho voluntário na África do Sul. Que a gente tá dando todas as Incrível. possibilidades para vocês pensarem, para vocês se planejarem. A gente está aqui no Mister Shopping, aqui na CI Juiz de Fora, esperando vocês. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque a gente está fazendo com horário agendado. Mas, assim, a gente quer dar realmente, que eu acho que é uma coisa que todo mundo tinha que ter oportunidade de fazer, encarar o intercâmbio. Porque é incrível. Sem dúvida. Né? É incrível. Eu fiz também, eu fiz Au Pair, inclusive, que é um legal. outro programa. E para mim, assim... Olha, foi incrível, sabia? Eu amei, né? Foi uma experiência maravilhosa. E eu sempre falo, foi um divisor de águas na minha vida. Tenho certeza que as experiências e oportunidades que eu tive depois desse meu intercâmbio foi por conta disso. Então eu sei que abriu muitas portas para mim. E qualquer tipo de intercâmbio abre portas. O mais importante é ter aí toda a expertise da CI para ajudar o aluno a identificar qual que é a melhor, né, opção para ele. Então foi uma das poucas au pairs que voltou, porque todos os au pairs que eu mando ficam, nunca mais voltam. Olha, eu acho que 80% das meninas que foram comigo ficaram também, viu? Eu voltei em 1 ano, não fiz mais de 1 ano, não. Pra quem não sabe, au pair é cuidar de criança lá fora. Então a gente tem esse programa para os Estados Unidos, você vai ser babá nos Estados Unidos. Eu nunca gostei de criança, apesar de eu ter 2 filhos, os meus eu cuido. Os outros não é minha praia, não. Então nunca fui criança, não dá pra mim. Isso não é pra mim, não. Eu adoro adolescente. Adolescente é tudo de bom, mas a criancinha não dá muito pra mim, não. Não é fácil. De outra cultura, mas é muito bacana também. É um outro programa muito bacana. Ai, olha, Andréia, quero te agradecer demais. Nós temos que fazer uma live só de Teen Experience. Pra você eu acho. Né, para você poder falar com a gente. Vamos ver se a gente marca pra gente fazer uma semana de Teen aí, pra você contar pra gente que o Teen Experience é muito bacana. Eu já tive demanda de gente procurando isso há uns anos atrás e a gente não tinha pra oferecer, que eu tô aqui em Juiz de Fora há 12 anos com a CI. Então, eu já trabalho com isso há quase 20, mas com a CI há 12. E eu já tive demanda e eu não consegui vender, então, porque não tinha. Então, cada vez mais está aparecendo mais opções e a gente fica feliz em oferecer isso aí para todo mundo. Não, vamos marcar, com certeza, porque ele é um programa diferente, ele é um programa relativamente novo e o aluno muitas vezes não vem necessariamente procurando esse programa. Então é bacana a gente falar sim sobre essa possibilidade. Alguns alunos nem sabem que existe, né? Sim. Então acho sim que a gente pode marcar. Mas eu que agradeço, Ju, muito obrigada aí pelo convite, pelo seu espaço, pelo tempo. Eu espero que tenha sido esclarecedora a live. E se tiver qualquer dúvida, pessoal, qualquer um, a gente fica à disposição, né? Muito obrigada, viu, Andréia? Um grande beijo. Eu que agradeço. Grande beijo. Um beijo. Bom fim de semana. Tchau. Tchau, tchau.